algo gratificante para nós, é algo que nos edifica no Senhor. Porque não é nosso, nada é nosso. Tudo Aleluia. é dele e tudo é para ele. Amém? Então, já faz bastante tempo que eu não recebo essa incumbência de estar trazendo a palavra do Senhor. Não sou pregador, já vou avisando, não sou pregador, mas gosto de falar a palavra do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Agradeço também aos pastores a confiança assim concedida também. Deus abençoe a cada um. Peço as orações desde já, as orações da igreja, a meu favor, a favor da minha família, porque está difícil para todos nós, está difícil para a igreja do Senhor, mas o Senhor é conosco. Aleluia. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos 3. Aleluia. Prometo não ser cansativo, ser bem objetivo naquilo que o Senhor tem, na palavra que o Senhor tem para esta igreja, na palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, porque isso lhes acontecera. Aí, pulando mais à frente, o verso 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Amém? Vamos orar mais uma vez, e que o Espírito Santo possa tomar a direção e falar através da palavra do Senhor no nosso coração, de acordo com aquilo que Ele quer falar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, através da Tua bondade e misericórdia, venha nos revelar a Tua santa e gloriosa palavra, a Tua santa e gloriosa vontade em nossas vidas, em favor, a Tua vontade sobre a Tua igreja nessa terra, meu Deus. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar? Grande é o Senhor, louvado é o nome santo do Senhor. Eu fiquei prestando atenção no louvor, no hino da harpa que a irmã cantou, falando da batalha, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. É difícil nos dias de hoje o ser humano querer estar aonde está a batalha, onde está a guerra.
aonde se encontra a igreja mais precisa, onde está passando por dificuldades, nós queremos fugir. O ser humano quer fugir. É natural do ser humano isso. Nós queremos estar aonde tem festa, aonde tem louvores, aonde tem cânticos, aonde tem palavras, mas não queremos estar aonde está a luta, aonde está a guerra, aonde a batalha contra o mal está travada. Mas aqui estava para se despertar, estava para acontecer uma batalha. A igreja estava se preparando para uma batalha aqui. Parecia que estava tudo normal. O culto acontecia normalmente. Aquele homem era colocado na porta do templo todos os dias, diariamente. Tinha alguém, uma alma caridosa, não sei se é família, não sei se amigos, que colocavam ele na porta do templo. E curioso que Deus me revelou ainda hoje, ele sabia louvar, ele sabia glorificar a Deus. Ele conhecia, ele ouvia a palavra todos os dias. Mas colocavam ele para pedir esmolas na porta do templo. Mas ele estava ali para um propósito. Ele estava ali para um propósito. Aleluia. Ele estava ali para revelar a glória do Senhor, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Mas a glória é do Senhor. A glória não é nossa. A glória não é do pastor. A glória não é da pastora. A glória não é de quem canta. A glória não é de quem toca. A glória não é de quem está. Aleluia. A glória é do Senhor. Aleluia, Jesus. E ali ele era colocado diariamente naquele lugar, naquele mesmo lugar. E ele pedia esmolas. Ele sabia que quem vinha ao templo trazia consigo dinheiro, trazia consigo ofertas, tinha alguma condição, trazia para apresentar ao Senhor. E ele queria, talvez pensava que alguém pudesse lhe dar alguma moeda, alguma oferta. Mas mais que isso, Deus estava preparando para a vida daquele homem. Ele fitando os olhos, ele olhando para Pedro e João. Pedro falou para ele: olha para nós. E ele fitando os olhos, Pedro falou: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Aleluia. E tomando, colocou de pé. E num salto, tudo se fez novo. Aquela enfermidade que tinha na vida daquele homem foi curado. Os tornozelos, os joelhos, as juntas daquele homem foram restabelecidas. E ele saltou e entrou na casa do Senhor, louvando e adorando e dando glórias ao nome do Aleluia. Senhor, Louvado é teu nome, Jesus. glorificando ao Senhor, lembrando sempre que a glória pertence a Deus. A glória é do Senhor. Glória a Deus. No livro de Isaías, quem puder abrir, Isaías 42, versículo 8, a parte A. Isaías 42, versículo 8. Aleluia. Louvado é o teu nome, Isaías 42, versículo 8, quem puder ler, fique à vontade. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A minha glória a outro não darei. Eis que a glória do Senhor é a glória do Senhor. O louvor que pertence a Ele não pertence ao homem, pertence ao Senhor. Então, como a pastora estava falando, humildade. Devemos entender que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, é para uso, é para trabalhar na obra do Senhor, é para fazer a obra do Senhor, Aleluia. é realizar o chamado do Senhor, mas não é nosso. O Senhor confiou um
mãos. Você sabe qual é o talento que o Senhor confiou nas suas mãos. Você sabe aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Você sabe aquilo que o Senhor te capacitou para fazer e você não está fazendo? Eu estou fazendo, eu estou negligenciando. A glória é para o Senhor. O talento foi confiado nas suas mãos, mas pertence ao Senhor. A minha glória a outro não darei, diz o Senhor. E aqueles homens poderiam falar assim: eu aprendi com Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu aprendi com o mestre dos mestres. E se encher da própria glória, da glória, se apropriar da glória que pertence ao Senhor. Mas não. Mais à frente eles falaram assim: por que olhais para nós, israelitas? Por que vocês estão olhando para nós como se de nós mesmos tivéssemos feito alguma coisa, como do nosso próprio poder nós tivéssemos feito este homem andar? Temos que entender que aquilo que o Senhor nos capacitou não é nosso. O talento não é nosso. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25:14, o Senhor ele entregou talentos a cada um. A uns ele deu mais, a outros ele deu menos. Mas para todos ele entregou o talento. Ele capacitou. E ele espera que façamos bom uso desse talento e ele vai cobrar os frutos desse talento. Dessa capacitação, desse chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o Senhor despertou em nós. Eu me lembro que no começo eu comecei a tocar na igreja, na casa do Senhor, e eu olhava assim, eu era muito tímido, eu não tinha coragem de pegar o microfone para cantar, sequer cantar. Eu falava: misericórdia, pregar jamais, não me chame nem para cantar, deixa eu tocar. Um dia eu fazendo um cursinho de teologia, aí o pastor falou: não, vamos fazer um seminário aqui, vamos chamar cada um para fazer uma pregação, né, um exposto da palavra. Falei: não, pastor, não faça isso comigo não. Eu e minha irmã falamos a mesma coisa: me coloque para lavar o banheiro da igreja, me coloque para fazer qualquer coisa, mas não me faça pregar. Mas o Senhor é quem capacita, Aleluia. o Senhor é quem chama. E o amor do Senhor, ele nos constrange. O Senhor, ele não nos força. O Senhor, ele não te força a fazer nada, mas ele te constrange. Você se sente constrangido, você tem que fazer aquilo que o Senhor está capacitando. E eu sentia algo dentro de mim quando via alguém pregando a palavra, trazendo a palavra, e aquilo parecia que borbulhava dentro de mim e eu não conseguia me controlar, falando: Jesus, o que é isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Que algo estranho é esse que está acontecendo? E eu não entendia aquilo. Mas aquilo que o Senhor coloca, aquele talento que o Senhor coloca aqui em nossas mãos, que o Senhor nos capacita, é para usar, é para fazer a obra, é para glorificar o nome dEle. Glória a Deus. E não para nos exaltar, e não para nos engrandecer. O mesmo eu digo para os irmãos: por que olhais para mim? Que tenho? Não tenho nada, não sou nada, não somos nada. Mas é a glória do Senhor que está sobre nós. É a glória do Senhor que está sobre a igreja dele, a igreja do Senhor nessa terra. É a glória do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos dá poder. O poder do Senhor sobre nossas vidas para curar, para orar pelos enfermos, para abençoar a vida do irmão. É o Senhor quem nos capacita.
Em Isaías, capítulo 6, versículo 5, no chamado de Isaías, ele falou: ai de mim, que vou perecendo. Jesus. Vemos Isaías, um grande homem de Deus, mas ele disse, quando ele viu o tamanho, quando ele viu o impacto, ele recebeu o impacto da glória de Deus sobre a vida dele, ele viu quão pequeno ele era, ele enxergou a pequenez dele, ele enxergou o quanto ele era pequeno e quanto ele necessitava de misericórdia. Ele falou: ai de mim, que vou perecendo, pois os meus olhos, eu sou pecador, tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos contemplaram a glória do Senhor. Então, quando contemplarmos a glória do Senhor, temos que olhar para nós e ver o quão pequeno nós somos e quanto necessitamos da misericórdia de Deus. Não deixarmos o ego, porque o homem tem o ego. E se nós não refriarmos, o ego do homem, ele se incha, ele se cresce, É verdade. ele se exalta. Mas existe um apenas que deve ser exaltado, e é o Senhor que está no nosso meio. A Ele seja a glória, que Ele cresça. João 3, versículo 30, que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Essas palavras, você sabe dizer? João Batista falou essas palavras. Vamos dizer, um dos maiores homens que já andou nessa terra, foi o chamado, o escolhido para anunciar o Senhor, para abrir o caminho para o Salvador. E ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele pregava assim no deserto: o que foste ver? O que vieste ver aqui no deserto? Um homem vestido de belas roupas, né? Não. Um homem vestido com calçado, com um sapato bonito, ou com um carro bonito, um carro do ano. Não tinha nada disso. Tinha um homem vestido até mesmo com uma veste estranha, né? Vestido de pele de animal, com um cinto pelo meio, que se alimentava de uma comida estranha também. Não se alimentava de uma comida boa. Não estava no meio dos doutores, mas estava num lugar reservado, num lugar difícil, num lugar de batalha. Deserto, lugar de batalha. Ele estava ali pregando a palavra do Senhor, anunciando, batalhando contra os principados, potestades, anunciando o Salvador, anunciando o Messias. E ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Que façamos dele essa palavra nossas palavras. Importa que ele cresça, importa que o Senhor cresça nas nossas vidas e que nós venhamos diminuir. Que apareça menos Aleluia. o eu, que o Senhor venha aparecer, que a humildade esteja presente. Aleluia. Que a humildade esteja presente no nosso meio e que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Quem puder já pode estar lendo. Se anunciar o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque aí de mim se não pregar o Evangelho. Oh, glória. Aleluia. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu não faço, nas minhas palavras, não faço mais do que a minha obrigação. E ai de mim, se eu não pregar. Como eu falei, o Senhor, o amor do Senhor, Ele nos constrange a fazer a vontade do Senhor. Ai de mim, se eu não pregar. Na Bíblia, a
palavra ai está ligado a lamentações, dor, pesares, e também pode ter uma conotação de condenação ou juízo. Então, quando fala ai, você já pode imaginar Aleluia. dores, pesares e juízo. Se a igreja do Senhor nesta terra se calar, se a igreja do Senhor se calar, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. É, Jesus. Então a igreja do Senhor, muitas igrejas, não vou citar nomes nem placas, mas muitas igrejas têm se calado diante das circunstâncias, diante das situações. E nós não devemos nos calar. Como igreja do Senhor, temos que nos levantar em oração, temos que nos levantar para fazer a vontade do Senhor, para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Logo após aquele homem ser curado, entrar no templo, glorificando, saltando, ali Pedro começou a discursar. E depois daquele discurso, ele foi levado perante os magistrados, perante o sinédrio. Por causa daquela pregação, eles foram levados presos. Mas mais para frente, ali no livro de Atos, você continua lendo na sua casa, você vai entender que a igreja estava em oração, a igreja estava fazendo o seu papel. A igreja estava orando, intercedendo por aqueles homens, intercedendo por aqueles irmãos que pregavam, que por pregar a palavra de Deus, por falar do amor do Senhor, por fazer milagres, por fazer sinais da parte do Senhor, estavam sendo perseguidos. E como o hino da harpa que a irmã cantou, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Que possamos também fazer uso daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aleluia. No talento que o Senhor nos entregou, seja ele no cantar, Aleluia. seja ele no falar da palavra, seja ele no orar, no interceder. Você sabe qual o valor da intercessão, de uma oração? Quando você fala, meu irmão, minha irmã, eu estou orando por você. Sabe o que o Senhor Jesus me revelou outro dia, durante uma pregação? Aquela passagem onde os amigos pegaram o paralítico e abriram uma janela no telhado, destelharam a casa e desceram aquele paralítico numa cama no meio onde Jesus estava. E Jesus olhou a fé daqueles homens. A Bíblia diz que Jesus olhou a fé daqueles homens. O homem que estava na cama paralítico, ele pouca coisa podia fazer. Mas aqueles homens, os amigos que assim o ajudaram, eles podiam fazer. Eles carregaram nas costas aquele homem. Eles subiram no telhado com aquele homem nas costas. E eles desceram, eles poderiam deixar cair aquele homem. Já pensou? Que acidente feio se eles deixassem aquele homem cair lá do alto. Eles tinham a responsabilidade. Eles levaram nos ombros. E o Senhor me falava no meu interior: quando você ora por alguém, você está fazendo o que aqueles homens fizeram. Quando você intercede pelo seu irmão, você está fazendo o que aqueles homens fizeram. Você está levando o fardo uns dos outros. Você está levando nas costas. Você está descendo pelo telhado. Você está abrindo um buraco. Você está levando o seu irmão até o Senhor. Você está apresentando o seu irmão, a dificuldade dele, a enfermidade dele, o problema que ele está passando. Você está o apresentando diante do Senhor. E muita gente não dá valor quando falamos: eu estou orando pela sua vida.
Muitas vezes estamos de olho, o ser humano é muito materialista, como aquele homem. Ele estava olhando para Pedro e para João, esperando alguma ajuda financeira. Muitas vezes estamos esperando uma ajuda financeira, que alguém possa nos ajudar financeiramente. Mas muitas vezes a bênção do Senhor é muito mais abundante do que nós esperamos. Aleluia. Os olhos daquele homem estavam em Pedro e João, querendo uma ajuda financeira. Mas foi muito mais além do que aquilo. Ele falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. E muitas vezes nós esperamos, nós achamos que é pouco uma oração, é pouco uma intercessão. Não é pouco. Se nós soubéssemos o que no mundo espiritual Deus tem preparado para nós, não é pouco. A bênção do Senhor não é pouco. A bênção do Senhor é abundante. Aleluia. Ela é recalcada. Ela é transbordante. Aleluia. Então que venhamos orar uns pelos outros, fazer a vontade do Senhor, interceder, visitar, abençoar. Se tivermos condição de abençoar financeiramente, também abençoarmos. Mas se não tivermos, interceder, lembrar daqueles que estão em aflição, lembrar daqueles que estão fazendo a obra, daqueles que estão sendo perseguidos, porque a igreja do Senhor está sendo perseguida. Se falarmos a verdade, estamos sendo perseguidos. É verdade. Não podemos falar. Vemos muitas perseguições, até mesmo nas redes sociais, já está começando. Se falarmos algo da palavra do Senhor, já aparecem os advogados do diabo, né, para nos tacar pedras, para nos criticar, para nos censurar. E as próprias redes sociais muitas vezes nos censuram, né? Nos bloqueiam. Mas está começando. A batalha da igreja do Senhor nessa terra está apenas começando. Então precisamos fazer uso da palavra, fazer uso daquilo que o Senhor nos colocou, nos confiou, nos entregou nas nossas mãos e nos colocarmos de pé como igreja do Senhor. Apocalipse 22, versículo 12, o Senhor diz assim: eis que venho sem demora. Aleluia. Eis que venho sem demora. Louvado é teu nome, Jesus. O ímpio pode dizer assim: vocês falam essa conversinha já faz tempo. Mas o tempo do Senhor é outro. O tempo do Senhor não é o nosso. Ele diz assim: eis que venho sem demora. Ele não está demorando, ele vai vir no tempo certo. Aleluia. Sem demora. Louvado é teu Então nome, precisamos Jesus. anunciar, precisamos fazer, precisamos trabalhar, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos confiou, e que Ele cresça, e que Ele seja exaltado, e que a glória seja para Ele sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Glória a Deus. Levanta a igreja do Senhor. Glória a Deus. Igreja do Senhor, desperta. Aleluia. E vamos trabalhar para o Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos cumprir até o dia, ou que o Senhor retorne nas nuvens, ou que o Senhor nos chame dessa terra. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos Aleluia. anunciar a palavra do Senhor, porque como a irmã leu ali, ai de mim se eu não pregar. Se eu prego, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Mas se eu não prego, ai de mim. Aleluia. Quando chamamos o Senhor, nosso Deus, quando chamamos de Senhor, nós temos que entender que nós nos colocamos como servos. E o servo, ele tem que obedecer.
não podemos ser servos rebeldes. Então, que venhamos obedecer a palavra do Senhor, obedecer o chamado do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para realizar na vida da igreja, na vida de Aleluia, eu cada creio, um. Jesus. Aleluia. Deus te ama. Ele tem que manifestar a glória dele através das nossas vidas. Que venhamos nos colocar de pé enquanto muitos estão parando. Venhamos nos colocar de pé enquanto muitos estão desistindo. Que venhamos despertar. E Aleluia. não deixar que o sono, porque como aquelas virgens, a parábola das virgens, das 10 virgens, se você parar para prestar atenção, analisar, as 10 virgens, tanto as 5 prudentes como as 5 loucas, eram igreja, elas representam a igreja do Senhor. Aleluia. É a igreja do Senhor. É Deus. Então uma parte da igreja do Senhor está dormindo, mas que venhamos ser a igreja do Senhor que está vigilante, que tem óleo, que tem azeite guardado e que está vigilante para quando o noivo vier, possamos despertar e ter lâmpada, ter azeite, ter luz na nossa vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. O Senhor está voltando. A volta do Senhor está mais próxima do que podemos imaginar. Glória a Deus. Que possamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que o Senhor Aleluia. nos entregou. E não deixar que o ego, não deixarmos que o nosso egoísmo, não deixarmos que o nosso eu venha crescer, inchar, mas venhamos deixar que a glória do Senhor venha brilhar sobre nós, que o brilho do Senhor possa estar presente na nossa vida, assim como Moisés, quando subia naquele monte e descia com a sua face resplandecendo a glória do Senhor, Aleluia. mas era a glória do Senhor. Que venhamos, que os homens possam olhar para nós e ver um pouquinho, seja um pouquinho só do brilho do Senhor na nossa vida. Porque a gente olha para o homem e o olho do homem é assim mesmo. De repente a gente não quer ver, mas a gente vê a fraqueza do homem. Mas que possamos ver mais do que isso, que possamos ver a glória do Senhor agindo sobre Aleluia. nós, nos colocando de pé. Como Pedro pegou pela mão daquele homem que vivia paralítico, vivia pelas mãos dos outros e o colocou de pé. E para a glória do Senhor, ele entrou saltando e glorificando. Ele foi transformado. A glória do Senhor encheu, brilhou, o brilho, a luz do Senhor brilhou na vida dele. E ele recebeu muito mais do que uma esmola. Ele recebeu a bênção completa. Aleluia. Ele se tornou também um anunciador da palavra do Senhor, porque ele acompanhou a dele